Vamos falar um pouquinho agora sobre o ciclo de vida das pteridófitas, né? É, olha só, se vocês olharem para esse esquema aqui, ó, cara, isso aqui é um esquema geral que eu acho que dá para a gente adaptar para basicamente qualquer embriófita, né? Muda alguma coisinha, mas o ciclo de vida haplo, diplo, bionte é isso aqui, ó, que tá, né? É, e o que que a gente tem? Nós vamos começar pelo esporo, né, que no caso aqui é a estrutura de dispersão das pteridófitas, né? É, olha, o esporo é produzido, é lançado, ele germina e produz um gametófito, né? Esse gametófito, no caso das pteridófitas, é uma estrutura pequena. E pode ou não ter separação dos sexos. Nesse caso aqui é representado com separação dos sexos, né? Então eu posso ter um gametófito masculino e um gametófito feminino, ou ter os dois juntos. O gametófito masculino vai produzir o anterídeo, né, que é a estrutura que vai produzir os gametas masculinos, no caso chamados de anterozoides, né? O gametófito é N, aí ocorre divisão por mitose, produz o anterídeo que continua sendo N e o gameta masculino que continua sendo N, né? Móvel. Anterozoide. Por que zoo? Porque ele é móvel, né? Ele tem estruturas para se movimentar. O gametófito feminino é uma estrutura haploide também, né? É, também germina, né? E vai produzir o gameta feminino. Aí vai ocorrer a fecundação desses gametas, né? Depois que o gametófito se desenvolveu dentro do gametófito, então ocorre a fecundação, e oosfera com o anterozoide forma um zigoto 2N, que depois começa a se dividir produzindo o embrião dentro do gametófito. Lembrem que uma característica das embriófitas, as plantas terrestres, é a retenção do embrião, né? Então, ocorre uma divisão celular e isso é o esporófito, né? E no caso das pteridófitas, esse esporófito se desenvolve e vira uma planta grande, muito maior do que o gametófito. E em determinado momento da vida, né, quando atinge a fase adulta e vai se reproduzir, produz os esporângios, né, como no caso da samambaia eu mostrei os soros, né, e dentro dos soros os esporângios, e lá dentro dos esporângios se desenvolvem as estruturas que vão dar origem aos esporos, que a gente chama célula-mãe do esporo, que entra em meiose e vai produzir os esporos, que são haploides, e volta ao ciclo. Isso aqui é muito o padrão, né? Então, entendendo essa sequência de ciclo de vida, a gente entende basicamente o ciclo de vida de todas as embriófitas, né? Com alguns detalhezinhos, né? Do tipo, quem que é dominante é quem. No caso agora, a gente tem o esporófito dominante. Antes tinha o gametófito dominante e o esporófito era uma partezinha muito pequena em cima do gametófito. Agora não. Agora o gametófito é pequeno e o esporófito é grande nas pteridófitas. Aqui um exemplo, um licopódio, né? Então, lembram que eu falei, né? O rizoma, que é o caule, né? Aí a gente tem, a partir desse caule, né? Tem brotações, aqui um outro tipo de caule, o caule aéreo,
Então, o rizoma é um caule prostrado. Aí tem a brotação, que é um caule aéreo. Olha aqui, ó, o início da formação, né? A gema apical fica por aqui, assim. Está crescendo a gema apical, está produzindo ramos laterais. Esse ramo se desenvolve, tem as folhas, e no ápice do ramo desenvolve as estruturas reprodutivas, que são os estróbilos, né? No caso do licopódio, então, tem no final essa estrutura reprodutiva, que na verdade é um raminho modificado, em que essas folhas estão muito juntas, né? E na axila de cada folha tem essas pequenos órgãos, né? São chamados de esporângios, né? Que são esses conjuntos celulares onde vão se formar os esporos. Então começa a tem a meiose, né? Tem a formação da célula mãe do esporo, ocorre a meiose, e a partir daí vai formar esses muitos milhares de esporos. Esses esporos, por sua vez, germinam, formam uma estrutura pequenininha, que é chamada de gametófito. É uma plantinha jovem, que faz associação, inclusive, com fungos, né? Tem micorrizas aqui que participam, são importantes nessa associação. E nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo, aparecem os dois sexos, os anterídeos e os arquegônios. Arquegônios são as estruturas femininas que vão produzir a oosfera, e o anterídeo é a estrutura masculina, que vai formar os anterozoides, aqui representar essa estruturinha cor-de-rosa, né, com seus flagelos, ou seja, se movimenta. Esses anterozoides agora vão nadar até a oosfera, né, quando ela estiver apta a ser fecundada, né? Então, o anterozoide atinge a oosfera, ocorre a fecundação, forma o zigoto e, por sua vez, começa a se dividir. Aí já é o embrião se desenvolvendo em cima do gametófito. Esse embrião, né, é o esporófito jovem, continua se desenvolvendo, fica apoiado em cima do gametófito e depois de algum tempo esse gametófito cai. E daí vai ficar só o esporófito. Quando o esporófito amadurece, então ele vai produzir essas estruturas reprodutivas chamadas de estróbilos, né? Esses ramos curtos, com axilas reprodutivas, né? Com a produção dos esporângios, e o ciclo recomeça. Esses aqui são alguns licopódios mostrando os estróbilos, né? Esses estróbilos são interessantemente parecidos com estróbilos de gimnospermas, né? Tem estruturas em gimnospermas onde são produzidas as sementes, né? Muito parecidas com essas aqui. Né? Só que aqui agora a gente está falando de pteridófitos. Bom, esse aqui é um corte de um estróbilo de equiseto. Eu mostrei aqui para vocês, né? O equiseto. Então, se a gente pegar um estróbilo desses aqui, madurinho, e cortar ele no meio, e colocar na lupa, a gente vai ver isso aqui, ó. É muito interessante vocês perceberem, né? É que essa estrutura, né? Isso aqui é chamado de esporangióforo. Foro quer dizer pé, né? Então, pé de esporângios. Tem o pezinho aqui que vai produzir os esporângios. Isso é muito parecido com o que a gente viu lá em Marcantia, né? Que tinha uma estrutura feminina em cima do gametófito de Marcantia, muito parecida com isso, né? E também do mesmo jeito. Então, dentro do esporângio aqui, ó, né, esse aqui é um corte que a gente observa daí um pedacinho, né, desse esporangióforo, né, com os esporângios, e dentro de cada esporângio a gente pode ver essas bolinhas azuis aqui, que são os esporos, tá? Que no caso estão praticamente pretas, né? Normalmente são muitos
muitos esporos em cada esporanjo desse. Então, tem uma enorme quantidade de esporos que são produzidos aqui. Então, se a gente pega uma samambaia, né, aquela estrutura que eu falei, né, folha, rizoma, báculo, raízes, quando amadurece, debaixo das folhas, veja como isso é semelhante àqueles cortes anatômicos que eu mostrei antes, né? Os soros debaixo da folha, né, com os vários esporângios, os feixes vasculares, né? E aí, então, nesses esporângios, né, ocorre a liberação dos esporos. Aqui no caso, gametófitos jovens, né? E, de novo, né, se eu não estou enganado, esses gametófitos podem ser hermafroditas ou podem ter sexos separados, mas em alguns deles, pelo menos, você encontra as duas estruturas, né, anterídeos, que vão produzir os, os anterozoides, né, as, os gametas masculinos, né, flagelados, e os arquegônios, que são as estruturas onde se desenvolve a oosfera, né? Então tem essas células mães dos esporos. Desculpe, células mães dos gametas. A oosfera fica fixa, né? O anterozoide sai, fecunda a oosfera, cresce, né? A oosfera fecundada é o zigoto, que se desenvolve em embrião, depois em esporófito. O esporófito se alimenta do gametófito, então parasita o gametófito e eventualmente se desenvolve até o ponto que ele se desliga do gametófito. Tá? Normalmente é assim. Então, o esporófito jovem, né, se desenvolve sobre o gametófito se nutrindo do gametófito. Aqui para mostrar um pouco o detalhe esses soros, né? Então, para lembrar para vocês como é que era, né? Os feixes vasculares, corte transversal da folha, epiderme, hipoderme, uns estômatozinhos por aí, xilema, né? Essas células maiores aqui, e aqui um soro, né? Seria mais ou menos o que vocês estão vendo aqui, ó. Então, o corte transversal aqui que vocês estão vendo seria algo assim, ó. Esse tipo de corte aqui, ó. Cortou uma folhinha transversalmente, né? Então, se cortar aqui, veria esse soro, essa nervura central e mais alguma coisinha que aparece aqui no meio. São essas nervurinhas escondidas aqui, tá? Aqui diferentes tipos de soros, tá? Diferentes formas como esses soros aparecem. Aqui é o gametófitozinho de uma samambaia chamado de prótalo, tá? Então, o nome para essa região é prótalo. E é nessa região aqui, em cima disso, isso aqui é muito pequeno, claro, é que vão ser produzidos os anterídeos e arquegônios. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.